Olá, galera, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui na nossa aula de matemática. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar o conteúdo de transformação de unidades, um assunto que é certeza na prova do Enem, onde esse conteúdo de transformação de unidades, ele não só é importante na disciplina de matemática, como em física, química, quando você trabalha geografia, quando você trabalha a questão de escala, você também tem que trabalhar as transformações de unidades. Então, vamos trabalhar as unidades de comprimento, unidade de área, unidade de volume, de capacidade, de tempo, de massa. Então, e logo depois nós iremos resolver algumas questões. Então, vamos começar a nossa teoria. Então, deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Ok? Então, quando se fala em transformação de unidades, é um conteúdo que vocês veem lá no ensino fundamental. Aqui nós iremos ver questões que já caíram na prova do Enem, vocês vão ver que são questões que não têm nenhuma dificuldade. Então, a primeira unidade que nós iremos ver e aprender a transformar são as unidades de comprimento. As unidades de comprimento são aquelas que vão calcular distâncias entre dois pontos, tá ok? Onde a unidade fundamental é o metro, tá ok? Mas, dependendo da sua aplicação, as outras unidades elas serão utilizadas de maneira mais usual. Por exemplo, calcular a distância entre duas cidades, dar-se-á em quilômetros. Calcular a medida de uma figura no seu caderno, a gente utiliza o centímetro. Então, vai depender muito da situação ao qual nós estejamos trabalhando. Então, a unidade fundamental da medida de comprimento é o metro. Nós vamos ter os seus múltiplos, que é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, e os seus submúltiplos, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro. O que é que corresponde a cada um deles? O que é o decâmetro? É 10 vezes o metro. O que é o hectômetro? É 100 vezes o metro. O que é o quilômetro? 1000 vezes o metro. O que é o decímetro? É o metro dividido em 10 partes. O que é o centímetro? É o metro dividido em 100 partes. O que é o milímetro? É o metro dividido em 1000 partes. Então, gente, aqui há necessidade da gente saber como é que coloca essa escala. Uma coisa que muito aluno se confunde é o decâmetro e o decímetro. Observa que ao redor do metro, ao seu lado, tem o decâmetro e o decímetro. DD, ó. DD, tem gente que confunde, é hora do hectômetro, hora do quilômetro, hora do decímetro, centímetro. Então, sempre do lado do metro está o DD, o decâmetro como um múltiplo e o decímetro como sendo o seu submúltiplo, tá ok? E a regrinha básica diz que para multiplicar por uma unidade para outra imediatamente inferior, devemos fazer a multiplicação por 10. Então, um metro é exatamente igual a 10 decímetros. Então, se você vai do metro para cá, você sempre vai multiplicando nesse sentido. A gente vai melhorar essa escala na resolução de questões. Para passar de uma unidade para outra imediatamente superior, você vai dividir isso aí por 10. Então, o que é que nós vamos ter? Um metro é igual a 0,1 decâmetro, tá ok? Então, quando eu fizer essas transformações aí, basta que eu multiplique e divida por 10, seja ele tantas casas a gente for, tiver, digamos assim, andando. Para passar de uma unidade para outra, basta aplicar sucessivas vezes as regras anteriores, ou multiplicando ou dividindo. Aqui, gente, nas unidades de comprimento, sempre nós iremos utilizar um único zerinho, pois eles vão crescer de 10 em 10 ou dividir de 10 em 10 partes, tá ok? Então, um metro vai ser igual a 100 centímetros. Ó. Um metro representa 100 o quê? Centímetros. Então, do metro para centímetro, eu irei multiplicar. Já do metro para o quilômetro, eu irei o quê? Dividir, tá bom? Então, toda vez que eu estiver trabalhando com unidade de comprimento, nós iremos trabalhar com os zeros ou as vírgulas. Isso aí vai melhorar bastante a nossa vida.
Uma outra observação é que também nós podemos trabalhar em forma de potência. Acho que o professor de física ou de química trabalha essas transformações de unidades através de potências de 10, tá ok? As unidades de área. As unidades de área são as mesmas das unidades de comprimento, só que os expoentes estarão sendo iguais a 2, tá bom? A unidade de área, por que é 2? Porque agora eu vou ter duas dimensões. Quando eu calculo, determino o comprimento, eu estou tendo a distância entre dois pontos. Então, a distância desse ponto até esse é unidimensional, é uma linha, tá? Quando eu me refiro à área, então observe a parede ao qual você está vendo agora, ela tem duas dimensões. Ela tem uma base e tem uma altura. Ela tem um comprimento e tem uma largura. Então, essa dimensão faz com que as unidades elas tenham expoente igual a 2. A unidade fundamental é o metro quadrado. Os múltiplos são quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado. Os submúltiplos são decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Observem aqui, ó, que nós já estamos trabalhando em potências de base 10. E nesse caso, diferentemente lá do comprimento que a gente multiplicava por 10, aqui para cada unidade que eu irei transformar, seja ela de uma unidade superior para uma inferior ou de uma inferior para uma superior, nós iremos multiplicar ou dividir tantas vezes por 100, tantas forem as casas que nós iremos transformar, tudo bem? Então, está aqui a regrinha prática. Para passar de uma unidade para outra imediatamente inferior, devemos multiplicar por 100. Veja aí, ó, no comprimento é por 10. Na área, por quanto? Por 100. Para passar de uma unidade para outra imediatamente superior, devemos fazer uma divisão por 100. 1 metro quadrado é igual a 0,01 decâmetro quadrado, tá ok? Então, observa que foi feito uma divisão, tá bom? Então, a mesma regra geral diz que, para passar de uma unidade para outra, basta aplicar sucessivas vezes as regras anteriores. Nesse caso, para cada casa que eu irei transformar, nós iremos, nesse caso, aplicar 2 zeros. Vamos lembrar. Medida de comprimento, 1 zero para cada unidade. Na unidade de área, 2 zeros para cada unidade transformada, tá ok? As unidades de volume, também, nesse caso agora, vão ser, a unidade fundamental agora é o metro cúbico. Então, quando eu me refiro a volume, tá certo? Imagina só uma piscina no formato de um paralelepípedo, um formato cúbico. Ela vai ter 3 dimensões, um comprimento, uma largura e uma profundidade ou altura. Então, nesse caso, nós temos três comprimentos aí que nós devemos levar em consideração. É por isso que, nesse caso, o expoente é igual a quanto? A 3. E quem são os múltiplos do metro cúbico? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. Os submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. O que é que a gente vai ter que observar agora? Para cada unidade que eu transformo, cada unidade eu vou colocar agora 3 zeros. Seja ele multiplicando, ou seja ele o quê? Dividindo. E as regras são as mesmas, só o que está mudando é exatamente o número de zeros que eu vou colocar, que agora nas unidades de volume serão 3. Então, para passar de uma unidade para outra imediatamente inferior, se está no superior, vai para o inferior, devemos multiplicar cada unidade por 1.000. 1 metro cúbico são exatamente 1.000 decímetros cúbicos, tá certo? Para passar de uma unidade imediatamente superior, devemos o quê? Dividir 1 metro cúbico para o decâmetro cúbico, eu vou dividir por 1.000, fica 0,001 decâmetro. Então, para passar de essa unidade, você aplica sucessivas vezes essas observações que foram feitas. Então, gente, para a gente finalizar e passar para as próximas, não esqueça, unidade de comprimento, para cada unidade, 1 zero.
Nas unidades de área, para cada unidade transformada, 2 zeros. Nas unidades de volume, para cada unidade transformada, são 3 zeros, tá ok? Não esqueçam disso, tá bom? E essas definições, quilo, hecto, deca, deci, cent e mili, também irão acompanhar as outras unidades de transformação. Vejamos. As unidades de capacidade, tá? A unidade fundamental é o litro, tá certo? O litro é a unidade fundamental. Então, observa que ele vai seguir os mesmos prefixos quilo, hecto e deca. Quem são os múltiplos do litro? Quilolitro, hectolitro, decalitro. Quem são os submúltiplos do litro? Decilitro, centilitro e mililitro. As transformações de unidade dar-se-ão da mesma forma que nós trabalhamos anteriormente. De uma unidade superior para uma inferior, eu multiplico. De uma unidade inferior para uma superior, o que é que eu faço? Divido. Nas unidades de capacidade, é como se fosse as unidades de comprimento. Para cada unidade transformada, eu irei colocar zero, seja ele multiplicando, ou seja ele o quê? Dividindo. Tudo bem? Lembre-se que as unidades de capacidade têm uma relação direta com as unidades de volume. Nós iremos ver essas observações já já. Unidades de massa, tá ok? A unidade principal, a unidade fundamental é o grama, tá ok? E seus múltiplos são quilograma, hectograma, decagrama. Os seus submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama. As unidades de massa também transformam-se de 10 em 10 unidades, seja ele multiplicando ou dividindo. Está aqui, ó, de uma unidade inferior, de uma unidade superior para uma inferior, eu sempre multiplico. De uma unidade inferior para uma superior, o que é que eu faço? Divido. Olha só aqui, ó, 3 relações importantíssimas que vocês devem lembrar. 1 quilograma ela é a mesma cor de 1 decímetro cúbico, que refere-se a 1 litro. 1 metro cúbico, tá certo? Representa 1 quilolitro. 1 metro cúbico representa, então, 1000 litros, que representa uma tonelada. 1 centímetro cúbico representa 1 mililitro, que representa 1 grama. Então, gente, essas transformações, elas são importantes a gente lembrar, mas lá na prova do Enem, ele vai dar esses valores relativos, tá ok? Não esqueça, principalmente, eu quero que vocês lembrem o quê? Que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, assim como 1 metro cúbico representa 1000 litros. Esses são os mais importantes, tá ok? E as unidades de tempo, tá? Lembrar, a unidade fundamental do tempo é o segundo, e vocês sabem que nós vamos ter os seus múltiplos. É o menor que a gente vai ter utilizado usualmente. Temos alguns submúltiplos do segundo, tá? Mas o que é mais utilizado para a gente é o minuto, a hora e o dia. Então, a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos, que 1 hora tem 3.600 segundos, que, assim como 1 hora tem 60 minutos, que um dia tem 24 horas, tem 1.440 minutos e 86.400 segundos, tá ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de transformação de unidades. Nós iremos agora resolver algumas questões para fixar exatamente tudo que nós falamos anteriormente, tá ok? Então, vamos para a resolução das questões. Primeira questão. Preciso colocar arame farpado em volta de um terreno retangular que mede 0,2 km de largura e 0,3 km de comprimento. Quantos metros de arame farpado devem usar? Então, na primeira questão, ele diz que tem um terreno retangular, isso é importante você lembrar, onde as dimensões são 0,3 km e 0,2 km. E a pergunta é quantos metros de arame farpado deve usar? Bem, se é
um terreno retangular, lembre-se que os lados opostos terão as mesmas medidas. Então, aqui é 0,3 km, então aqui também é 0,3 km. Se aqui é 0,2 km, aqui também é 0,2 km. Então, como ele quer cercar, matematicamente, ele está querendo saber o perímetro. E o que é o perímetro? É a soma da medida de todos os lados. Então, isso aqui vai ficar 0,2 mais 0,2 mais 0,3 mais 0,3. Somando tudo isso vai dar 0,3 mais 0,3, 0,6. 0,6 mais 0,2, 0,8 mais 0,2 vai dar exatamente 1 quilômetro. Mas a resposta que ele vai querer dar é em metros. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós iremos transformar 1 quilômetro para metro, tá ok? Então, vamos aqui só lembrar a nossa escala. Unidade fundamental do comprimento é o metro. Quem são os seus múltiplos? 1, 2, 3. Vai ser quilômetro, hectômetro e o decâmetro. Quem são os submúltiplos? Vai ser decímetro, centímetro e o milímetro. Qual é a regrinha que nós comentamos? Então, da unidade superior para uma inferior, a gente sempre multiplica. Da unidade inferior para uma superior, a gente sempre divide. Então, 1 quilômetro para metro. Então, nós estamos aqui no quilômetro, iremos transformar para o metro. Então, nós vamos seguir esse sentido. Então, nós iremos multiplicar. 1 multiplicado, põe 1. Quantas unidades a gente vai andar? 1, 2, 3. Então, coloca 3 zerinhos aqui. 1 vezes 1000 é quanto? 1000. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E 1000 metros, a alternativa correta é letra C. Ok? Segunda questão. Um aquário tem o formato de um paralelepípedo retangular de largura 50 centímetros, comprimento 32 centímetros e altura 25 centímetros. Para encher 3/4 dele com água, quantos litros de água serão necessários? Bem, a segunda questão, ele diz que existe um aquário exatamente com essas dimensões, de 50 centímetros por 32 centímetros e altura ou profundidade 25 centímetros. Só que ele diz para encher 3/4 com água, quantos litros de água serão necessários? Observa que as unidades que nós iremos trabalhar é em centímetros e a resposta vai ser dada em quê? Em litros. Então é necessário que a gente observe a relação. Mas inicialmente, vamos calcular o volume total desse aquário. O que é o volume? É o produto das três dimensões, o comprimento vezes a largura e a altura ou profundidade. Então vai ser 50 vezes 32 vezes 25. Fazendo essas continhas aí, você vai achar 40.000. Qual unidade? Centímetros cúbicos. Mas ele está completamente cheio? Não, ele tem 3/4 do volume. Então vai ser o quê? 3/4 de 40.000. Deixa eu colocar aqui um vezes. Então, quanto que é 3/4 de 40.000? 40.000 dividido por 4 é 10.000. 10.000 vezes 3 vai dar 30.000 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume, tá certo? Que vai ser necessário. Mas a questão, ele quer que seja trabalhada em quê? Em litro. O que é que nós iremos nos basear, gente? Qual é a relação que nós iremos ter para chegar até a resposta? Nós devemos lembrar que 1 decímetro cúbico é exatamente igual a 1 litro. Não esqueçam disso, tá? 1 decímetro cúbico é exatamente igual a 1 litro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu irei transformar 30.000 centímetros cúbicos para o quê? Para decímetro cúbico. Tendo decímetro cúbico, eu vou ter exatamente em litros. Então, vamos transformar aqui. Olha aqui a nossa reta.
A unidade, nesse caso, fundamental vai ser quem? Vai ser o metro cúbico. Quem são os seus múltiplos? 1, 2, 3. Vai ser o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. Quem são os seus submúltiplos? Decímetro cúbico. Aqui vai ter o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Não esqueça que unidade superior para uma inferior, multiplica. Da inferior para uma superior, o que é que eu faço? Divido, tá bom? Só que aqui nós estamos trabalhando com medida de volume. Para cada unidade transformada, nós iremos colocar 3 zerinhos, seja ele multiplicando ou dividindo. Então, de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Então, eu estou aqui, ó, de centímetro cúbico e vou para decímetro cúbico. Então, eu vou dividir. Então, pega 30.000, divide e coloca 1. Quantas casinhas unidades eu irei passar? Somente uma. Então, eu vou colocar 3 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A resposta vai ser 30, o quê? Decímetro cúbicos. 30 decímetros cúbicos. Eu sei que 1 decímetro cúbico é 1 litro, então 30 decímetros cúbicos vai ser 30 litros, tá certo? Então, para essa questão, nós marcamos como alternativa correta letra D, tá ok? Terceira questão, uma questão de provas anteriores no Enem. Diz o seguinte: um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metro. A distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente. Bem, gente, a terceira questão é uma questão do Enem, uma questão bem simples, onde ele traz um probleminha e simplesmente nós iremos transformar 2.300 milímetros em metro e 1.600 centímetros em metros também, tá ok? Então, vamos lembrar aqui rapidamente a nossa escala, tá bom? De transformação de unidades. Unidade fundamental, quem é? Metro. Quem são os múltiplos? 1, 2, 3. Submúltiplos, 1, 2, 3. Quem são os múltiplos? Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Submúltiplos, decímetro, centímetro e o milímetro. Então, o que é que a gente vai lembrar? Da unidade superior para inferior, multiplica. Da inferior para superior, nesse sentido, a gente o quê? Divide. Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Eu vou pegar 2.300, tá? De milímetro para metro. Ó, de milímetro para o metro. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós iremos dividir. Coloca o 1. Como é unidade de comprimento, cada unidade um zerinho. Quantas unidades? 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3. 2 zero em cima, 2 zero embaixo. 23 dividido por 10 dá 2,3 metros. Então, observa que na questão tem a palavra respectivamente. Faz de conta que a gente já não consegue marcar a alternativa correta. No Enem basta você olhar, já pode marcar a alternativa correta, letra B. Mas vamos dar continuidade aqui. Agora, nós iremos para o centímetro, para quem? Para o metro. Então, 160, do centímetro para o metro eu vou dividir. Coloca 1, quantas casinhas? 1, 2. 1, 2 zeros. Cortou, cortou. 16 dividido por 10 vai dar 1,6 metros. Então, nessa questão, a gente marca como alternativa que tem 2,3 e 1,6 metros. Então, para essa questão, alternativa correta, letra B. Tá ok? Beleza. Quarta questão. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionada 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Essa empresa
foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade constante igual a 1,7 metros, com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. A quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender suas especificações técnicas é. Bem, gente, a quarta e última questão, uma questão do Enem, onde ele diz que uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza o seu produto para tratamento da água, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, tá certo? De profundidade constante igual a 1,7 metros, profundidade ou altura, tá? Nesse caso, profundidade, com largura e comprimentos iguais a 3 metros e 5 metros. Então, imagine só esse esboço aí, tá bom? O nível da lâmina de água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina, então ela não está cheia totalmente. Ela está faltando 50 centímetros para encher totalmente. A quantidade desse produto em mililitros que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender às suas especificações técnicas. Bem, gente, nesse caso, um detalhe inicialmente que nós iremos levar em consideração é o quê? Que a altura ou profundidade dela não vai ser 1,7 metros, e sim vai ser de quanto? Ora, se ela completa 1,7 metros e está faltando 50 centímetros, então eu vou ter exatamente aqui o que? 1,2 metros, tudo bem? Então, o volume dessa piscina aqui vai ser exatamente de quanto? 5 vezes 3 vezes 1,2, tá? Lembrando que a unidade final aqui vai ser o metro cúbico. Fazendo essas continhas, você vai ter o quê? 18 metros cúbicos. Então, gente, como a questão aí vai ser dado em ml, mililitro, a gente vai lembrar o quê? E a relação está sendo dada em litros, nós vamos lembrar que 1 metro cúbico é igual ao quê? 1.000 litros. Não esqueçam dessa relação. Se 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, então 18 metros cúbicos vai ser o quê? 18.000 litros. Não esqueçam disso daqui, tá bom? Então, já sabemos qual é o volume dessa piscina em litros. Então, qual é a relação que a gente vai ter? Ora, se 1,5 mililitros está para 1.000 litros, então 18.000 litros vai estar para um valor que? X. Uma regra de 3 bem simples, proporcionalidade, que é o que nós iremos trabalhar na nossa próxima aula. Então, quem é X vai ser 1,5 vezes 18.000 dividido por 1.000. Corta 3 zero embaixo com 3 zero em cima. E ficou 18 vezes 1,5. O que é você multiplicar por 1,5? É você multiplicar por 1 e somar com a metade. 18 vezes 1, 18. Metade 18, 9. Então, 18 mais 9 dá exatamente igual a 27. Então, nesse caso, 27 mililitros. Então, para essa questão, a alternativa correta, a gente vai marcar letra B. Ok? Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu, gente!